isso, irmãos? Por que eu devo me alegrar na tribulação? Porque a tribulação, ela vai gerar coisas em mim que nenhuma outra coisa vai gerar. Ela vai gerar em mim a fé. Nenhuma outra coisa gera mais fé do que a tribulação, do que a provação. Uma pessoa que não é provada, como é que ela vai saber? Como é que ela vai saber que realmente ela consegue, de que ela faz ou que ela deixa de fazer? Quais são os milagres que você vai ver se diante de você não tiver uma provação? Quais serão os milagres que você vai experimentar se diante de você não tiver um grande desafio para o qual você não se acha preparado? Então, irmão, você quer fé? Aceite a tribulação sobre a sua vida, porque ela é uma ferramenta, é um instrumento de Deus. A provação é um instrumento de Deus sobre a tua vida, para fortalecer a sua fé. E qual é o produto que a fé gera? O texto diz aqui, a fé produz o quê? Final do versículo 2, perseverança. Diga perseverança. Perseverança é aquela coisa de você esperar. Esperar. Meu Deus, até quando? Irmão, você vai esperar. As pessoas que têm muita pressa, irmãos, é porque não estão na dimensão natural. Que quem é eterno não tem pressa de coisa nenhuma, vai ter 40 milhões de anos para fazer qualquer coisa que der tempo. Esse tempinho que nós vivemos aqui, que hoje a gente cuidando bem, tomando os remedinhos, negócio bacana aí, vai dar para a gente durar uns 100 anos. Irmãos, tudo isso é como se eu pegasse a cabeça de um alfinete e botasse aqui nesse templo todinho. É o que nós estamos vivendo diante da eternidade. Um dia desse eu estava falando com alguns líderes de célula, e eu falei, cara, por que você não veio para o treinamento? Foi uma benção, foi isso. Não, pastor, mas é que eu estou cuidando do meu futuro. Eu disse para ele, o que é mais extenso? O futuro ou a eternidade? Tem muita gente que vai se perder na eternidade, irmão, porque está pensando no futuro. Não deixa de pensar no futuro não, mas antes de tudo pense na eternidade. O seu futuro é uma coisa da sua alma, do seu intelecto, do seu entendimento, das suas conquistas pessoais. Mas a eternidade diz respeito ao teu espírito. A tua eternidade não vai acabar nunca. E se você não se alimentar com as coisas eternas, as coisas passageiras vão destruir com você. Então primeiro são as coisas espirituais. Primeiro aquilo que perdura. Primeiro aquilo que não tem prazo de validade, que não azeda e que não mofa. Aí depois todas as coisas que você pode ter para alegrar teu coração, bacana, não é proibido, você não precisa e por favor não faça voto de pobreza, porque Deus tem muita riqueza para distribuir com você. Agora não volte seu coração para isso, não pense apenas no futuro, pense na sua eternidade. Mas quando a pessoa está presa ao futuro, ela não consegue perseverar, porque cada ano para ela tem um valor, tem um valor, tem um valor. Amado, cada ano tem valor para mim, e proporção a gente vai chegando aos 50 anos, cada ano vale 10. Mas irmãos, o que acontece? Eu não posso perder o sentido de eternidade da minha vida, porque Deus não me chamou para que eu tenha um futuro, Deus me chamou para que eu tenha eternidade. Jesus não morreu para garantir o meu futuro, mas para garantir a minha eternidade. E quando eu me volto para as coisas que são eternas, o meu futuro fica garantido, porque o futuro está dentro da eternidade, mas a eternidade não comporta dentro de futuro. Então se eu tenho esse entendimento em Deus, eu caminho em fé, e a fé gera perseverança em mim. E se eu persevero, eu entendo os propósitos de Deus para mim. Tem uma história que a metade aqui já deve ter ouvido, outra metade não, e porque a outra metade nunca ouviu, eu vou contá-la. Certa vez um rapaz chegou e falou para Deus, ele teve uma audiência com Deus, e falou, Deus, o que para o Senhor significa uma barra de ouro? Ah, cara, uma barra de ouro para mim, de 1 tonelada de ouro, o que você quer dizer? É como se fosse um preguinho enferrujado para mim. Caramba, Deus, caramba, e Deus, é o seguinte, em um minutinho, como é que é um minutinho para o Senhor? Um minutinho é como se fosse uns 10 anos para você. Caramba, Deus, muito tempo, hein? Vamos voltar a falar da barra de ouro de novo? Ô Deus, me dá um preguinho enferrujado desse. Aí Deus falou, espera só um minutinho. Então, às vezes nós queremos o preguinho enferrujado, mas não queremos esperar um minutinho. Então quem persevera, quem se desenvolve, quem crê em Deus, está na dimensão da eternidade. E tudo aquilo que Deus estabelece, tudo aquilo que Deus determina, todas as portas que Deus tem para você, não é uma porta para aqui e agora, pode até ser, mas o que é fundamental é aquilo para a eternidade. Enquanto Deus vê que você está agarrado às coisas dessa terra, Deus não vai te dar as coisas que você quer aqui nesta terra. Deus quer que você esteja desprendido. Deus, eu posso ter tudo isso, mas para mim é o Senhor.
algumas coisas que muitos crentes não entendem, amados. Eu não quero fazer o merchan, porque não está na hora ainda, mas eu escrevi um livro chamado Dinheiro Não É Tudo, Deus Quer Você Rico. E o que eu falo nesse livro é que Deus quer que os seus filhos prosperem, irmãos. Para quê? Para nós financiarmos a obra de Deus. Se você não prosperar, como é que tu vai financiar, irmãos? Entre uma igreja rica e que tem condições e pode fazer algo pelos outros, e outra tão pequenininha que só pode pagar ali o obreiro e manter ali, qual das duas pode impactar mais? Aqui tem dinheiro, amado. Dinheiro não é pecado, não. Ser rico não é vergonhoso, não. Senão Deus não daria riqueza, daria pobreza para Salomão. Senhor, eu quero ser sábio, porque você pediu sabedoria, vou te deixar na sarjeta, meu filho. Deus não falou isso. Deus não pegou Davi lá do pasto, não tirou ele do trono e botou no pasto. Botou do pasto do trono. Se pobreza fosse virtude, o sonho de todo pai era que seus filhos fossem mais pobres que ele. Meu filho, eu moro aqui na favela, filho, mas você quando crescer, você vai morar debaixo da ponte, se Deus quiser. Então tem gente que confunde. Aí confunde o quê? A ganância com a ambição. A ambição é bíblica, desejo de crescer. Agora, a ganância e a avareza é uma desgraça. A ambição é você desejar chegar no topo. A ganância é você desejar chegar a qualquer custo. Aí é pecado. Você ter muito é uma maravilha, irmão, para você compartilhar. Agora, quando você começa a acumular e ostentar, aí entra o pecado. Então não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Então, quando nós entendemos o propósito de Deus para as finanças, o propósito de Deus para aquilo que Deus quer nos dar, quando nós aguardamos na perseverança, tudo isso muda, amado, a nossa perspectiva. Nós começamos a agir de uma maneira diferente porque temos a compreensão correta. E aí nós nos manifestamos da maneira correta. A tua emoção é a manifestação da sua percepção. Quando você percebe a coisa da maneira correta, a sua emoção fica correta para aquela situação e diante daquela pessoa que você está se relacionando. Então, até mesmo diante da tribulação, se eu tenho a percepção correta da tribulação, eu digo, opa, é o diabo, eu vou amarrar. É provação, vou me agarrar nela e vou vencer. Vou sair melhor lá do outro lado. Custe o que custar. Então, você precisa entender isso em nome de Jesus. Amém? Agora, a parte que eu mais gosto desse texto é a segunda parte que diz: e a perseverança deve ter ação completa. Não basta ser perseverante. Tem gente que é perseverante e que, na verdade, ele não é tão perseverante. É porque ele não corre atrás das coisas dele. Na hora certa as coisas vão acontecer. Nada contra os baianos, tá? Mas o que acontece? Na hora certa as coisas vão acontecer. Não, irmãos. Você tem que se posicionar em oração, em perseverança e crer que Deus vai te estabelecer no tempo certo. Agora, a perseverança, a marca de que você é perseverante, não é a marca de que você é uma pessoa que deixa tudo rolar. Não é não. Olha aqui o resultado da perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Diga, maturidade e integridade. É o sonho de toda mulher, ter um marido maduro e íntegro. É o sonho de todo pai, ter filhos maduros e íntegros. É o sonho de toda igreja, ter pastores maduros e íntegros. E o sonho de todo pastor, ter uma igreja madura e íntegra. A maturidade, amados, ela não vem com a idade. Que existem pessoas que são imaturas com a idade que têm. É verdade ou não é? Tem adolescentes agindo como crianças, tem crianças agindo como bebê, tem jovens agindo como adolescentes, tem homens maduros agindo como garotão, como playboy. Nada contra o espírito jovem. Mas se um cara tem 60 anos e bota a roupa de rapper, ele precisa fazer alguma coisa. Tem alguma coisa desajustada na alma dele. Porque, irmãos, você precisa desenvolver a maturidade, viver o seu tempo. Isso que é maturidade. Maturidade não é uma criança parecer com um jovem. Isso é doentio também para ele. Porque ele não tem estrutura emocional para a fase de maturidade. Mas, amado, a maturidade é cada um viver a sua fase. E quando nós aprendemos, amados, a ter maturidade, nós aprendemos isso naquele livro Discipulado Eficaz, do pastor Elvis, quando ele diz que uma pessoa madura, ela só fala dela. Todas as coisas têm que ser na hora dela. E as conversas dela giram em torno dela, igual criança. Criança acha que o mundo inteiro tem que girar em torno dela. É verdade ou não é? Não é problema, porque é uma criança.
Lá em casa eu comprei lá o pacote da NET, poxa, graças a Deus, agora eu vou assistir CNN, vou assistir Globo News. Cadê que eu assisto, irmão? Fica lá no Discovery Kids, Cartoon Network, só as crianças, domina tudo, está dominado, está tudo dominado lá em casa. Então não consigo ver, por quê? A criança acha que tudo é ela. Tudo é na minha hora, tudo é no meu momento, mas não é. Mas a maturidade é quando você entende que você não vive sozinho. Você tem pessoas com quem você se relaciona, na sua célula, na sua igreja. A célula não tem que ser do seu jeito. Ainda que você seja o líder, não tem que ser do seu jeito. Você precisa se submeter a uma direção que você recebe. Na sua empresa, as pessoas imaturas são aquelas que dão problema e faz biquinho quando recebe ordem. E quando recebe um novo desafio, ela faz biquinho por quê? Porque é imatura. Mas quem é maduro entende a responsabilidade, sabe qual é o seu papel e aceita os desafios com maturidade. Amém? Além da maturidade, o que a perseverança gera em nós? O que está dizendo aí, irmãos? Lê na Bíblia aí. Integridade. Repita comigo, integridade. O que eu acho impressionante, irmãos, é que esse versículo diz assim, ó. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam, olha só, ação completa. Como é que é a ação completa da perseverança? É quando a pessoa tem maturidade e integridade. E para reforçar, continua o texto dizendo, sem lhes faltar coisa alguma. Porque, irmão, quem tem maturidade e integridade tem tudo. Porque se você tem maturidade, você sabe lidar com os processos, com os traumas, com as perdas, com os desafios, com aquilo que te dá medo. O imaturo é medroso demais. Mas quem é maduro está sempre disposto a novos desafios, ele é posicionado. Agora tem uma outra coisa que eu acho muito forte, amado, é a palavra integridade. Eu gosto muito de entender o significado e a origem das palavras. E eu me apaixonei pela palavra integridade. A palavra integridade também vem do latim, o inteiro, que significa aquilo que não se divide, aquilo que não está fracionado. E a integridade é quando você não se divide, você não tem uma opinião lá e outra cá. Você não é uma pessoa que uma hora concorda com uma coisa, outra. Quem conhece alguém aqui que concorda com tudo que fala com ele, ainda que a opinião seja oposta, levante a sua mão e diga misericórdia. Isso, uma parte levantou porque conhece alguém, outra parte é porque já é assim, não quis levantar a mão. É brincadeira. Mas o que acontece, irmãos? A integridade é aquilo, o que é um número inteiro, né? Porque é daí que vem o número inteiro. É um número que não tem vírgula. O 9,3 não é um número inteiro. O 9,3, ele é muito mais do que o 9, mas ele não chegou a ser 10. Ou seja, ele não tem identidade. Ele não sabe quem ele é. Ele é um número inteiro. O professor de matemática presente aqui concorda com o que eu estou falando? Tem algum professor de matemática aqui? É, Jesus, é que só tem de biologia, física e química. Então o que acontece? O número inteiro é isso. Agora tem outro conceito também na matemática que eu acho bem interessante, que ele se aplica ao número inteiro, que são os números primos, que são os números que não se dividem por nenhum outro, a não ser por ele mesmo. Ou seja, o número 11, ele não se divide por 8, por 10, por 5, por coisa nenhuma, porque se ele se dividir, o resultado vai ser um número que não é inteiro. Então o número primo é um número que não se divide, e este, por incrível que pareça, é o conceito que o autor da carta deixou para nós. Vocês não podem ser divisíveis. E mais na frente, ele mesmo diz, porque aquele que não sabe onde está o seu coração, não conseguirá coisa alguma com Deus. Porque uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Vamos ler junto contigo? Vamos lá, irmãos. Olha o versículo que é, ó. Olha aí, versículo 5. Eu vou ler. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhes será concedido. Amém? Aí vem a maneira como você tem que pedir, preste atenção. Peça, porém, com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Diga misericórdia. Tem muitas coisas que você acha que é tribulação, mas na verdade não é tribulação, porque você nem decidiu ainda o que você quer. Irmão, quem não sabe decidir, não sabe conquistar. Você tem que tomar decisões rápidas. Você tem que saber onde você está e onde você quer chegar. Em primeiro lugar, onde você está. É um engano muito grande, pastores, quando as pessoas chegam no nosso gabinete dizendo, eu preciso de uma direção. Isso é um equívoco cavalar. Porque, na verdade, você não precisa de uma direção. Hoje, eu estava chegando aqui e me perdi.
Aí eu liguei para o pastor Emerson, como é que eu faço para chegar aqui? Irmãos, eu te chamo para ir lá na minha casa. Você está com o endereço e sem GPS. E eu dou algumas informações para você. Vai chegar um ponto, você vai falar, Domício, eu quero chegar na sua casa. Como é que eu faço para chegar aí? Qual é a primeira pergunta que eu vou te fazer? Onde você está? Irmão, o posicionamento é mais importante que o direcionamento. Por isso que muita gente se perde. Porque quer ir para algum lugar sem saber onde está. E o GPS, na verdade, ele não é um direcionador, ele é um posicionador. GPS, Global Positioning System. Ele te posiciona e a partir da posição que você está, que ele te encaminha. Então, a pessoa que não sabe o que ele está dizendo, que ele não sabe o que está pedindo, está perdido, irmão, na verdade ele está com o GPS quebrado, o posicionamento dele. Então você precisa saber, no primeiro lugar, onde eu estou. Isso é uma aprovação realmente de Deus? Isso é consequência de um pecado? Ou de uma negligência? É uma aprovação? Ou é um levante de Satanás contra a minha vida? Se você não fizer essa leitura correta, você já vai começar confuso. Então você precisa entender, eu estou nessa luta, eu criei caso, foi confusão, foi. Então eu preciso reparar isso. Aí você elimina o diabo, porque o diabo ele trabalha nas brechas. Jesus é a porta e o diabo é a brecha. Então o que acontece? Ele sempre vai entrar nas fissuras que você deixa. É igual a questão da homossexualidade. O cara não nasce homossexual. Com certeza não. Mas é alguma fissura na construção da psicossexualidade dele que o diabo entra ali e geralmente é abusado ou negligenciado. Enfim, aquelas coisas que vocês sabem, todo mundo é informado sobre isso. E aí o inimigo entra. O inimigo não entra no casamento de ninguém, dá um pulo, entrei. Não. Ele entra na frieza do marido, no descuido da mulher, na falta da presença da mulher, na falta da presença do marido como protetor, como várias outras coisas, no papel dele de homem, no papel de mulher. Então o diabo não entra gritando, ele entra assim, ele entra nas fissuras. Então às vezes se eu não faço a leitura correta da minha situação, é ali que o inimigo está entrando, criando uma muvuca, um horror na minha vida, e eu não estou entendendo por onde que ele está entrando. É aqui que eu estou entrando então. É igual a questão da angústia que a dívida gera. É porque a dívida, é difícil uma dívida de uma conta muito grande. São pequenas coisas, são pequenos hábitos que você tem e chega no final do mês, deu R$500 só de bobajada. Para quem ganha mais é R$10.000 só de bobageira. Mas o que é? São coisas pequenas. E aí na dívida o inimigo entra para gerar angústia. No casal, o inimigo entra através da dívida e desconstrói o relacionamento de confiança do casal, porque ele gasta escondido ou ela gasta escondido e um não dá satisfação para o outro, o inimigo entra aí. Então se você, a partir de hoje vai ser assim, 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 que é para fechar essa porta para o capeta. Você não precisa repreender, botar a mão na cabeça da mulher e repreender, não, e nem do marido. Você não precisa fazer isso, o que precisa é fechar a brecha, porque se ele não fechar, ele não entra. A palavra de Deus diz, como uma ave que voa e não acha pouso, como uma ave que fica vagando, procurando pouso e não encontra, assim a maldição sem causa não se cumpre. É Bíblia. Não estou inventando isso aqui, isso não é novidade. Então você precisa entender que se você deixa uma causa, algo vai ser estabelecido na sua vida. E você precisa fechar isso em nome do Senhor Jesus. Quem entendeu até agora, diga glória a Deus. Então, você já entendeu. Aprovação gera fé. A fé, perseverança. E a perseverança, quando ela é completa, ela gera duas coisas em mim. Que esse é o propósito da aprovação. Maturidade e integridade. Então, quando você aceita este trabalho, esse agir de Deus na sua vida, irmãos, as coisas mudam. Eu quero que você abra apenas um texto, ou vocês estão anotando, apenas anote. Quem quiser abrir junto comigo, Romanos 3, 5. Romanos 5, versículo 3 a 5. Eu vou ler porque eu tenho ainda algo para poder falar para você. Tão importante quanto tudo aquilo que eu falei até agora. Romanos 5, de 3 a 5, diz assim: não só isso, irmãos, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz a perseverança. Novamente, está vendo? Ali foi a provação que produz a perseverança. E aqui é a tribulação. Por isso que a pregação é fazendo as pazes com a tribulação. Então a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. Por quê? Porque o cara tem maturidade e tem integridade. É um caráter aprovado, é ou não é?
Então você vê como é que há uma conexão, há um nexo causal entre esses dois versículos. E o caráter aprovado gera esperança. E a esperança não nos decepciona. Diga glória a Deus. Beleza. Agora 2 Coríntios, tá, irmão? Não é Corinthians, não. A gente só fala de coisa boa aqui, para a glória de Deus. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 4. Quem já achou, diga glória a Deus. Irmãos, eu tenho ensinado na minha igreja que um crente não pode andar sem papel e caneta. Um iPad, qualquer coisa. Está entendendo? É muito bom anotar. Você quando anota, você fixa. E outra, tem gente aqui que nem sabe, mas um dia vai ser um pregador, um dia vai ser um missionário, um dia vai liderar multidões. E como é que você vai ter o arquivo de tudo aquilo que você recebeu da parte de Deus? Não é verdade? Então aprenda a fazer isso. Não confie na sua memória, não. É 1000 vezes melhor um pequeno bloquinho do que uma grande memória. Então, desenvolva o hábito de anotar tudo isso que vai te fazer bem, em nome de Jesus. 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9, diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Olha só, é possível estar pressionado, mas não desanimado. Eu estou debaixo de pressão, porque é a pressão que gera poder, irmão. Você nunca vai conhecer um homem de Deus cheio de autoridade, cheio de poder, se ele não for primeiro pressionado. É assim que trabalha a locomotiva. Não é isso mesmo? O cara bota lá, antigamente era carvão, hoje é outros óleos que coloca, não é óleo não, tá? Óleos, né? Que coloca. E o que acontece? Aquela caldeira vai trabalhando, por causa do calor e do vapor, vai criando pressão. E aquela pressão vai alimentando os pistões que faz aquilo andar. Irmãos, sobe uma serra o poder da pressão numa locomotiva. A locomotiva por si só já é pesada. Agora o vapor, na pressão, é vapor. Não é nada demais não, é vapor. Mas o vapor debaixo de pressão, ela gera poder. Então você quando é pressionado, você glorifica a Deus que você vai sair com mais poder. Não tem como você ter poder se não estiver debaixo da pressão. Amém? I'm sorry, mas é assim. Então olha aqui. Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Glória a Deus. E depois, irmãos, eu fico impressionado. Lá no versículo 17, o apóstolo Paulo esnobando a tribulação, né? Que uma coisa é um cara passar por alguma enfermidade. Uma coisa é um cara bater um carro e acabarem com o carro dele, não ter seguro. Isso é uma provação meio violenta. Agora o apóstolo Paulo, ele passou por muita tribulação. Ele foi picado por cobra, sofreu naufrágio, apanhou, foi preso. Irmão, coisa absurda. E ele olhou para a tribulação e tirou onda da cara da tribulação. Falou, ó, porque essa leve e momentânea tribulação, olha só, irmão, leve e momentânea, o cara ficou preso, apanhou até dizer chega, irmão. Esta leve e momentânea tribulação está produzindo para mim um peso eterno de glória acima de toda comparação. Você pode dar uma glória a Deus mais forte aí, irmão? Isso, eu queria ter 1000 vozes para poder dar uma glória a Deus, então preciso da sua garganta emprestado. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória acima de toda comparação. Glória a Deus! E aí termina assim, ó, assim fixamos os olhos. Olha como eu comecei, não naquilo que se vê, mas do que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém. Yes! Pode aplaudir ao Senhor? Duvido. Glória a Deus. Mas beleza, irmãos. Então existem algumas coisas. Pô, pastor, bacana, ó, legal, tribu, é nós, irmão. Estou fazendo as pazes com a tribulação, vou levar a tribulação para jantar hoje, coisa arada. Irmão, olha só, você precisa entender algumas coisas ainda acerca da tribulação. Até agora eu falei da tribulação, eu quero falar para você o que não é tribulação. E isso é muito sério, é muito importante, que aqui que está a chave. Senão você lida com tudo como se fosse tribulação e não é tribulação. Existe uma coisa que anda acontecendo muito. É uma angústia contínua que as pessoas sentem. E elas acham que a tribulação é um estado de alma adoentado. Continuamente. Dorme, acorda, se relaciona com as pessoas de maneira doentia. E não é.
que pode ocasionar essa angústia? Em primeiro lugar, a falta de você saber quem você é. Sabia disso? Deus não vai fazer o que Ele tem para fazer na sua vida até que você descubra quem você é. E isso quem tem que descobrir é você, não é Ele. Perceba que Moisés, ele tinha uma visão acerca de si mesmo. E Deus falou: Moisés, você vai lá. Senhor, mas eu sou gago. Ele começou a botar impedimento. Não, mas eu vou arrumar um porta-voz para você. Já pensou, gente? Foi o primeiro porta-voz. Arão vai ser seu porta-voz. E aí Moisés reconheceu, Deus afirmou a identidade dele, revelou quem ele era, e ele disse: agora eu vou. Existem 3 coisas que eu falei aqui quando eu vim pregar aqui há mais ou menos 5 anos atrás: identidade, propósito e destino. Identidade, quem eu sou; propósito, para que estou aqui; e destino, eu sou o que sou e vou fazer o que faço para chegar aonde. São 3 coisas que você precisa entender em Deus. Então talvez você tenha que fazer uma avaliação, né? Tem uma ferramenta muito bacana chamada DISC, e que ela diz qual é o seu padrão, o seu perfil comportamental, se você é extrovertido ou introvertido, se você é voltado para pessoas ou para a tarefa. A parte desse quadrante que você faz parte dele vai revelar muita coisa sobre como você se relaciona com as pessoas, no seu trabalho e assim por diante. É algo poderoso. E aí o que acontece? Inclusive lá na nossa igreja a gente trabalha com essa ferramenta desde 2000 para poder estudar os perfis de líderes e como eles podem lidar nas lideranças, nas células e tal. Tudo isso é um negócio bem interessante. Mas o que acontece, amado? Saber quem ele é. Depois novamente vem Gideão. Gideão lá malhando o trigo para poder esconder dos midianitas, que todo ano o povo de Israel semeava, na hora da colheita os midianitas vinham e creu. E aí Gideão falou: Senhor, onde estão os milagres que nossos avós contavam, do mar aberto, isso e aquilo? Cadê esses milagres? Aí Deus falou: o povo pecou contra mim, Gideão, mas com a força que você tem, você vai libertar esse povo. A força que eu tenho, Senhor, você não está entendendo, né? Ele era paulista, não está entendendo. Então, o Senhor não conhece, pai. A minha família é a menor família de Chatuba, né? Eu sou carioca, posso falar de Chatuba. É de Chatuba. Minha família não é de Ipanema. Eu não fui criado na Visconde Pirajá. Eu sou de Chatuba, lá da rua Chapéu de Couro, número 53. É mesmo? É. Então, pai, e meu sobrenome? Eu não sou Marinho, eu sou da Silva. O que um da Silva de Chatuba? Não estou humilhando ninguém que mora em Chatuba, nem da Silva não, tá, irmão? Minha mãe é Silva. Mas o que acontece? Eu estou dizendo, a gente procura argumentar para Deus. Ah, Deus, se eu tivesse. Ah, se eu fosse. Ah, se eu estudasse em Nova York. Irmão, Deus não vai chegar no céu e vai te perguntar: irmão, por que você não foi mais Emerson Pinheiro? Não, Deus vai perguntar: por que você não foi mais você? Mas Deus, eu era de origem simples. Não, mas eu te coloquei naquela origem simples, você glorificar meu nome lá. Mas eu não sabia falar inglês, mas eu não ia te mandar para os Estados Unidos, ia mandar você romper no Brasil inteiro. Você está entendendo isso? Pode aplaudir ao Senhor. O seu propósito de vida está ligado à sua identidade. Se você não souber quem você é, Deus vai ficar: e aí? E aí, então, amado, chegou uma hora, Deus falou para Gideão, um cara medroso que estava lá preparando as coisas para poder esconder: com a força que você tem, você vai libertar meu povo. Olha aí, irmãos. E 2 capítulos depois nós vemos lá: e Gideão reuniu o seu exército. Olha só, irmão, de covarde para general. Por quê? Porque quando Deus restaura a sua identidade e diz: é você mesmo, cara. Meu irmão, já era. Aí você responde, né, Emerson, que nem foi lá no congresso, né? Você é o cara, e você responde: esse cara sou eu, né? Eu acabei com uma pregação do pastor Emerson, lá ele estava pregando na minha igreja, e aí ele falou isso, que Deus chamou alguém e disse: você é o cara. E aí aquela unção na igreja, eu falei: esse cara sou eu. Aí acabou com a pregação do pastor. Mas o que acontece, irmãos, é quando Deus te fala. Então a gente fica pensando: ah, se eu fosse assim, ah, se eu falasse isso, ah, se eu falasse aquilo. Irmão, eu fui nascido, criado e envelhecido em Bento Ribeiro. A última vez que eu frequentei uma sala de aula foi com Marco Bonfim, no ensino médio, que eu não terminei. Fui voltar a estudar com 35 anos. Aí eu voltei e minha esposa foi o instrumento de Deus para lavar minha identidade. E falar: meu amor, está aqui, ó. Você é um cara de Deus.
Ah, não, amor, porque eu tinha mesmo, né? Déficit de atenção e hiperatividade. Hiperatividade até hoje, né? Você vê eu pregando, eu tinha déficit de atenção, irmão. Minha professora começava a dar aula, eu viajava, ia embora. Aí quando ela dizia, tá bom, gente, então semana que vem traga aquele trabalho. Eu dizia, meu Deus, acabou, né? E eu estava viajando, é coisa linda. Mas o que acontece, irmãos, por causa disso, eu nunca fui um bom estudante, sempre estudei só para passar. Mas minha esposa falou, meu amor, eu já ouvi dizer que esse negócio de déficit de atenção com a idade isso passa. Você vai parar com essa pouca vergonha e vai voltar a estudar. Falei, ai Jesus, e os maridos sabem, né? Quando a mulher fala, a gente treme, né? E tá falando, tá bom, amor, vou estudar. Irmãos, eu encarei, fiz o EJA. Eu pastoreando mais de 1000 jovens, adolescentes, outros universitários, não pastoreando, dirigindo um culto com 1000 jovens e pastoreando 400 adolescentes, grande parte deles já se preparando para ir para a faculdade. E eu com o ensino médio incompleto. Minha mulher falou, você não tem vergonha na cara? Né? No amor, né? Que a mulher tem uma maneira de perguntar se tem vergonha na cara de uma maneira mais carinhosa. Quando quer. Então... E aí o que acontece, irmãos? Eu voltei a estudar. Quando eu terminei, eu fui pedir para o meu pastor um aumento. Falei, pastor, comecei a trabalhar aqui, tinha 2 adolescentes. Agora tem 40, tem 400, tem 40 células de adolescentes. O senhor não tem misericórdia de mim não e me dá um aumento? Falei, Domingos, na nossa igreja, a diretoria estabeleceu um padrão aqui, que proporção você vai estudando e vai tendo filho, aí o seu salário vai aumentando. Eu quase que falei, mas não quero ser igual ao meu pai que teve 9, né? O jeito foi estudar. Irmãos, quando eu terminei minha faculdade, quando eu terminei o meu curso de bacharel, poucas semanas depois eu fui convidado a pastorear em uma igreja nos Estados Unidos, pastorear jovens e adoração de uma igreja. Eu não tinha inglês. Eu fui lá, claro que era uma igreja brasileira, eu fui lá, amado, lá eu tive a oportunidade de fazer um mestrado. E foi o único lugar nos Estados Unidos que tem uma universidade que tem aula em português, espanhol e inglês. Português mandei ver, espanhol aprendi bastante, e inglês eu só acompanhava o movimento dos alunos, né? Eles riam. Yes, 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 né? Porque minha audição sempre foi horrível para inglês, mas minha leitura foi boa. E aí quando o professor terminava, todo mundo aplaudia. Yeah! My teacher! Pronto. Aí, amado, não é que eu fiz um mestrado em liderança lá? Quando eu voltei, eu fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas na Fundação Getúlio Vargas. Olha que coisa impressionante, amado. Mas por que isso começou a acontecer aos 35 anos de idade? Porque foi quando eu permiti a minha identidade, conhecer minha identidade e deixei Deus quem eu sou, Pai. Eu sou realmente um violeiro, que vou ficar pegando violão, cantando para cima e para baixo. Nada contra quem é violeiro e toca violão, mas eu fiz isso muito tempo. Conforme o pastor Emerson falou, gravei alguns álbuns, compus algumas canções, inclusive para a Fernanda Brum, que ela gravou, aquela dos Anjos. E o que acontece? Eu entendi que aquilo não era o que Deus tinha para mim. Que enquanto você é garotão com violão, é super pop, né, e tal, cantor e tal. Depois chega 50 anos com violão, tu é seresteiro. Eu não quero isso pra mim, não. Não quero ser seresteiro. É só comprar o dedal, né? É só comprar o dedal e violão de 7 cordas, né? Dá um cristal e um eco na voz. Então, o restante, irmão, eu falei, não, isso não é não. Mas, amado, Deus revelou. E o que acontece? Deixa eu dizer para vocês. Isso me restaurou por completo, irmãos. Porque eu passei a viver a vontade de Deus. Hoje, aquele cara que aos 35 anos tinha ensino médio incompleto, hoje eu vou nas empresas. Hoje mesmo recebi um e-mail para poder dar uma palestra para a Associação de Juízes do Mato Grosso do Sul. E aí Deus vai colocando. Mas, amado, se eu não tivesse me preparado e redescoberto a minha identidade em Deus, eu estaria desfrutando isso, sim ou não? A mesma coisa é você. Então, às vezes, dentro da igreja tem alguns jovens que dizem, ai, Deus tem um chamado, Deus tem um chamado, Deus tem um chamado, irmão. Agora, quem disse que você não pode ser um engenheiro e ter um chamado? Um rapaz da minha igreja estava com um conflito na família dele. Ah, pastor, eu quero logo me preparar e ir para o campo, sumir daqui. Você, não, senhor. O que você queria ser antes de você se converter? Engenheiro. Então você vai ser engenheiro. Porque o engenheiro, quando ele chega na obra, ele fala e todo mundo para ouvir. E ele pode chegar e falar para o povo, minha gente, ó, Jesus é isso, isso, isso. Quem quiser ele pode pregar, vai ficar por isso mesmo. Irmãos, esse cara foi, se preparou, se formou em engenharia, fez um concurso, hoje está na Petrobras para a glória de Deus.
Um médico quer uma coisa melhor do que um médico para pregar o evangelho. Não estou dizendo para ninguém fazer teologia, não. Eu estou dizendo que você precisa identificar se você é chamado ou oferecido. Então, Deus tem algo poderoso na sua vida. Ardeu essa, hein? Eu senti um... Ui! Sentiu. Essa ardeu no lombo, hein? Desculpa aí se eu ferir alguém. Depois eu vou ministrar a cura interior aqui. No interior e na capital. Irmãos, olha só. Então perceba que essa angústia é porque você está fora do teu propósito de vida. Você precisa entender isso em nome de Jesus, amém? Estou terminando já, irmãos. Outra coisa que gera muita angústia em nós é quando nós estamos com etapas não finalizadas na nossa vida. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Adolescentes com comportamento de criança. Jovens com comportamento de adolescente. Adultos com comportamento de jovenzinho. E pessoas na terceira idade achando que ainda não entraram na terceira idade. Isso é muito sério. Porque isso gera uma lacuna emocional dentro de você que não tem como você administrar isso. Porque Deus não te criou para isso. Até a natureza reconhece as estações. Você não vê flor nascendo no verão, é na primavera. Você não vê o povo no verão de casaco, é no inverno. Irmão, não é possível que a planta, a árvore, o peixe, sabe a época dele reproduzir. Tem uma época que toda a galera vai lá para Piracema, para poder o quê? Reproduzir. Irmão, o peixe sabe as épocas dele, você não sabe em que época você está da sua vida? Então você tem que identificar. Tem muito rapaz curtindo a vida doidado, quando na verdade deveria estar construindo a sua profissão. Tem muita gente que deveria estar poupando agora e está gastando feito louco. Isso vai te custar caro lá na frente. Tem muita mulher que deveria estar construindo um relacionamento sério agora, mas está curtindo a vida de patricinha. E isso vai te custar caro. E você chama isso de tribulação. Isso não é tribulação. Vocês estão entendendo isso, sim ou não, gente? Eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Pessoas que já terminaram o namoro, mas até hoje guardam o CD da época do namoro, as fotos com o namorado. Joga esse trem fora em nome de Jesus. Finaliza uma nova etapa na sua vida em nome de Jesus, amém? Irmão, deu, não deu. I'm so sorry, vamos lá, minha gente, a fila está andando. Mas não é a fila está andando na cachorrada, não, é com seriedade. Né? Tem gente não que deixa o outro controlar a vida dele. Ah, não, mas eu não sei, porque ele não está com namorada ainda. Vai que a gente volta. O outro que vai determinar a tua vida e as estações na sua vida? Não. Querida, é o seguinte, eu não estou aqui à sua disposição não. Sou uma princesa do Senhor. Não estou na vitrine, não estou na prateleira. Meu coração está guardado em Deus. Simples assim. O rapaz a mesma coisa. Querido, é o seguinte, sou um homem de Deus. Talvez você pense que eu sou um homem ímpio, mas eu não sou. E eu sei que é o seguinte, eu sou um cara do Senhor e Deus vai me preparar uma mulher do Senhor. Ou você vai ser uma mulher de Deus para caminhar comigo, ou você vai ter que caminhar com outra pessoa, porque eu estou caminhando na luz, no testemunho, no procedimento bacana de Deus, que eu quero a bênção de Deus. Entendeu? Mulher tem um montão, Deus só tem um. Então vou ficar com esse. Amém? Isso é sério, irmão. Então quando você não entende e não faz a leitura correta, você fica nesse déficit. Ai meu Deus, é isso, é aquilo. Ai, será que vai? Não é, irmãos. Tem coisas que Deus não vai fazer para você. Grande parte dos milagres na Bíblia, o homem interagiu, se moveu enquanto pôde. Né? Na transformação da água em vinho. Jesus, o mesmo Deus. Jesus não era Deus, sim ou não? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E Jesus era o verbo, era Deus. O mesmo Deus que falou que haja o sol, né? Haja luz, e sai uma bola de fogo da boca de Deus, que é o sol. Haja, saiu aquela coisa enorme, o sol da boca de Deus. Mesmo que disse, peixes enchem os mares, na mesma hora. Parecia aquela coreografia que a gente vê no Discovery Channel, aqueles peixes fazendo aquelas coreografias, coisa mais linda. E Deus falou, árvores, vão lá, cresçam, tudo isso. Estrelas, faz assim nessa direção aqui, ó. Apareceu aquela coisa com uma purpurina assim brilhando. O mesmo Deus podia olhar para aquela talha e falar assim, haja água. Não teria água. E para ser mais prático, haja vinho. E ainda dava o nome do vinho, Cabernet. Ainda dava o nome do vinho. Mas não, irmãos, ele falou, acabou, que coisa, hein, gente?
E ele falou, encha, vai lá encher a talha. E os homens foram lá. E aquilo era pesado, que aquilo era de pedra, não era de madeira, não era um barril, não era um tonel. Era o lugar onde havia o cerimonial de purificação sacerdotal. Aquilo já era pesado. E aí as medidas que eram metretas eram de 70 a 120 litros. Quanto pesa 1 litro de água, aproximadamente? 1 quilo. Eu gostei, irmão, é bom de geografia. Então olha aqui, irmãos. Olha só, é 1 quilo. Se fosse apenas água, 120 litros, 120 quilos fora a pedra. Deu trabalho, sim ou não? Sim. Mas Jesus falou, isso tem que fazer a parte dele. Irmão, o cego, irmão. Jesus teve pena nem do cego. Vem cá, vai ser curado, beleza. E aí, o que tu está vendo? Não, está bem embaçado. Vai lá e lava de novo. Pô, mestre, é só tocar a mão. Não, vai lá. Foi lá. E agora? Estou vendo homens como árvore. Vai lá de novo. Pronto. E o outro Jesus na casa não poderia esquecer. Irmãos, ele sabia o que estava no coração das pessoas. Ele não sabia que tinha um aleijado lá de fora da casa. Irmão, peraí, tem um aleijado aí fora? Tem. Levanta e anda. Não, ele deixou o povo fazer. Jesus falando e de repente começou o buraco. Abrindo o telhado, irmão, para o paralítico. Imagina a ruaça. Você está aqui na igreja, de repente entra um cara aqui rasgando. Ô, meu irmão, por favor, acabamos de botar esse negócio aí. Irmão, por que Jesus fez isso? A mesma coisa você. Você tem que se posicionar. Tem coisas que Deus vai fazer por você. Agora tem coisas que você precisa fazer por você em nome de Jesus. Amém? Creia nisso. Vamos aplaudir ao Senhor a última vez. Vamos ficar de pé nesta hora. O que eu vou ler, né? O que eu vou orar nesta noite, amado, eu queria que você não fosse embora, amém? Você só vai embora daqui quando a gente falar amém. A equipe de louvor pode vir, pode cantar, pode ministrar. Olha aqui, não tem nenhum lugar no Rio de Janeiro que tenha algo melhor para te oferecer do que aquilo que Deus está te oferecendo aqui nessa noite. Segura a tua onda, não sai desesperado daqui não, que você só vai perder. E quem sair daqui eu já vou orar logo para ter um engarrafamento ali, ficar agarrado meia hora. É brincadeira, se você precisa ir, você está liberado e vai em paz em nome de Jesus. Eu quero orar então, amado, por você. E a minha oração hoje vai ser diferente. Eu não vou orar para Deus te dar a vitória, porque Deus já tem a vitória para te dar, irmão. Entende? Não é que você não deve orar porque Deus já tem, não, é o que eu estou sentindo hoje. Eu vou orar para você ler a sua tribulação da maneira correta. O que está acontecendo? E eu sei que Deus vai fazer, amado. Eu sei que Deus vai mostrar. Chega de carregar peso no teu coração. Chega de fazer a leitura equivocada sobre o momento que você está passando. Não é isso que Deus tem para você. Amado, Deus não tem prazer de fazer você sofrer. E nem mesmo a aprovação é sofrimento total. Porque a palavra de Deus nos diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, que junto com a tribulação Deus provê o escape. Não vem provação sobre nós além do que possamos suportar. Creia nisso. Eu sou incapaz, amado, de pedir para o meu filho de 9 anos, Davi, pega essa caixa aqui, levanta, filho, e leva ali para o papai. Amados, ele não vai ter condições. Eu sou pecador ilimitado. Não faria isso com meu filho. Você acha que Deus vai querer que você passe por uma aprovação que você não vai suportar? Para te massacrar, para te alejar emocionalmente? Pô, Deus, mas está doendo, está machucando. Irmãos, tem coisas que você vai aprender assim. Uma das coisas que mais dói em mim, irmãos, é que as coisas mais fundamentais da minha vida eu aprendi com a dor. A gente não se lembra das coisas que a gente aprendeu rindo. A gente tem lembranças de momentos bons. Mas as coisas mais importantes que você aprendeu na sua vida, você aprendeu através da dor. Porque a dor, ela tatua em nós as experiências que vão permanecer. Então você precisa entender que às vezes você tem dor, tem perda, tem desânimo, tem um monte de coisa, mas é a maneira como Deus vai te ensinar. E lá na frente você vai entender. Em um outro momento, se me chamarem aqui de novo, eu vou contar para vocês o testemunho, o esmagamento que eu passei na minha vida, emocional, afetiva, e como é que Deus me conduziu no meu deserto emocional, no meu deserto afetivo, quando eu perdi minha família, meu ministério, meu sustento, perdi tudo. Passei a ser mais um no meio da multidão, totalmente desprovido. E nem meus amigos chegaram perto de mim. Não é porque eles eram ruins, não. É porque eles não conseguiram me achar. E ali Deus começou a trabalhar. E ali eu mergulhei na palavra. Naquela época eu descobri que nós conseguimos ler a Bíblia toda em 36 horas. Porque eu não fazia outra coisa senão chorar e ler a palavra de Deus. Mas ali o Senhor me levantou e me estabeleceu. E eu estou aqui hoje, não é como fruto dos CDs que eu gravei ou das músicas conhecidas que eu compus. Eu estou de pé por causa do deserto que eu passei.
você vai ver que vai valer a pena. Eu quero orar por você. Mas antes de tudo, derrame teu coração diante do Senhor agora. Feche teus olhos, ao invés de olhar para frente, olhe para dentro. E deixa o Senhor ministrar e estabelecer esse novo tempo em tua vida, em nome de Jesus. Senhor Deus, esta foi a noite que o Senhor separou para nós. Uma noite poderosa. Uma noite, Deus, em que essa palavra nos marcou. Queremos sair daqui fazendo as pazes com a tribulação. Entendendo que a tribulação é um lindo processo de Deus para trabalhar em nós e gerar em nós maturidade e integridade. Quantos de nós agimos de maneira imatura? Quantos de nós fugimos do princípio da integridade? Temos o caráter amarrotado, mas não é isso que nós queremos. Queremos ter o caráter de Cristo. Ó Pai, quantas pessoas estão aqui nesse momento entendendo e sentindo dores da situação que eles estão passando, a perda, a dor, o desespero, o abandono, a lacuna emocional, o relacionamento que acabou mal, a dispensa no emprego que foi desonrosa. Ih, Deus, são muitas coisas. Mas nós não queremos aqui falar apenas das dores que estamos sentindo, das muitas dores que sentimos, mas do único remédio que temos, que é a fé. Aumenta-nos a fé nesta hora. Derrama sobre nós o teu Espírito e teu poder. Marca-nos para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar essa canção? Cada vez que a minha fé é provada, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra pé. Erga suas mãos e declare esta verdade agora. Minhas provações não são maiores que meu Deus, e não vão te impedir, creia nisso. Serão alavancas na sua vida para te projetar, para te liberar, para o desatar de Deus sobre a sua vida. Não se abrir. O que Deus vai fazer? Deus vai me fazer andar por sobre. Declare, rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Eu vou plantar e colher, e a cada dia vou viver, rompendo em fé. Uma vez mais, rompendo em fé. Declare isso agora. Minha vida se revestirá, rompendo em fé. Minha vida vou romper o sobrenatural. Como será a sua vida a partir de hoje? Vou plantar e colher, e a cada dia vou viver, rompendo em fé. E a cada dia vou viver, rompendo. E a cada dia vou viver, rompendo em fé. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! É assim mesmo! É assim que Ele faz! Em nome de Jesus! Amém! Glória a Deus! Não saia daqui adrenalizados, saia daqui cheio de fé. Amém? A adrenalina com banho de água fria já passa, mas a fé permanece. Em nome de Jesus. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Pastor Emerson falou, Deus me deu a oportunidade de transcrever algumas pregações. E tem um livro aqui que é para solteiros, Psicologia da Atração, a arte de perceber e ser percebido, ok? Na Bahia o apelido dele é Manual do Encalhado, mas não é encalhado não. Encalhado não é o solteiro, é quem casou mal, quem nem vai para frente nem vai para trás, né? Você é abençoado e será bem casado em nome de Jesus.
Todo dia é dia de Páscoa, só não é livre quem não quer. Fala sobre qual foi a experiência que o povo de Israel teve na Páscoa, com libertação, cura, provisão e muitas outras coisas. Aquele livro que eu disse para vocês, ó, Deus quer você rico, 7 coisas que impedem o fluxo da abundância de Deus na sua vida e como liberar. Você é maior que as ofensas, só os nobres sabem perdoar. Irmão, eu tenho um livro que ele, no meu estado, ele foi o mais vendido no ano passado, mais do que o do Padre Marcelo. E esse livro aqui está indo para a mesma pegada. Você é maior que as ofensas. É um livro que vai ajudar. Muitos de nós vivemos em situação de ofensa. Manual de finanças à luz da Bíblia. E 3 elementos essenciais da liderança. Material da minha dissertação, do mestrado. A importância do caráter, competência e carisma na construção de organizações sólidas e relevantes. É um material de estudo lá da universidade, onde eu fiz o mestrado e onde sou professor convidado. E ele é muito usado em empresas. Não é um livro escrito no evangeliquez, mas é uma ferramenta de Deus onde eu entro nas empresas para dar palestra e no final eu dou meu testemunho e manifesto o Senhor. Cada livro desse é apenas R$15. A partir de 3 você paga 10, pode pagar no cartão e a coisa mais linda. Eu não sou vendedor de livros, irmãos. A minha igreja me dá o meu sustento, que é o suficiente para mim e para minha família. Esse livro, parte desse recurso, é destinado a um projeto de recuperação de prostitutas. 90% das prostitutas se prostituem para consumir droga. E nós temos um projeto lindo na nossa igreja, onde nós assumimos as contas mensais dessa prostituta. Vamos pagar seu aluguel, sua luz, botar comida, cuidar do seu filho. Vai para casa de recuperação e é coisa linda. Ontem mesmo recebi o convite de casamento de uma ex-prostituta que foi atendida por esse projeto. Coisa linda, coisa de Deus. O diabo vive com enxaqueca por causa desse projeto. Então você comprando o livro, você diz, pastor, não gostei da sua pregação, o seu livro deve ser horrível. Então pelo menos compra o livro para ajudar esse projeto, para resgatar a vida dessas prostitutas em nome de Jesus. Satisfação garantida ou sua angústia de volta. Com certeza vai ser uma bênção na tua vida e pro teu coração, amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Cadê o pastor mais cheiroso da Barra? Meus irmãos, dá um abraço em 15 pessoas do seu lado, vai para sua casa glorificando ao Senhor, recebendo essa palavra aí.